Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Acharam todos? E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Muito interessante, porque hoje, um pouquinho antes de vir para cá, eu perguntei: Senhor, o que a gente poderia compartilhar com os amados, deixar registrado no coração dos irmãos que estão lá, dos homens que estão lá? E me veio essa passagem ao coração, né? E por que a gente falou? Porque uma das coisas que o Senhor me ressaltou neste texto, né, como isso já existe no meu coração e que eu sempre insisto em dizer, que todos os atos de Deus, eles possuem um propósito. Deus não faz as coisas aleatoriamente. Deus não faz nada, Deus não move uma palha, um pingo. Jesus disse que nem um cabelo cai da nossa cabeça e da minha e de alguns irmãos aqui já caíram muito, né? Mas nem um cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus não tenha ciência disso. Então Deus não faz nada do que Jesus fez, era sem propósito. Todos os atos de Jesus na vida do indivíduo têm um propósito. E muito interessante aqui que Jesus chegou para essa condição, para esse homem, e disse: vai e te apresenta para o sacerdote, para que o quê? Para que o quê? Lhe sirva de testemunho. Do que, irmãos? Do que? De que Jesus era o Filho de Deus. De que Jesus era o Messias. De que Jesus era, de fato, o caminho, a verdade e a vida. É o que eu sempre digo. Quando o homem não está com Deus, quando o homem está longe de Deus, quando ele opta por viver sem Deus, não existe uma condição de estar no meio. Jesus disse que quem com ele não ajunta, acaba espalhando. Não existe o meio termo. Se eu não estou com Deus, eu estou contra Deus. Eu não tenho meio termo, gente. Não existe o meio termo. Não existe o meio termo. Não tem como ficar no meio do mundo. Jesus disse que não, ninguém pode servir a Deus e ao mesmo tempo a mamão. Ou ele serve a um, ou ele serve a outro. Jesus não disse que nem pode servir os dois ao mesmo tempo. Não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Assim como não dá para ficar sem servir ninguém. Não tem.
Não tem como ficar no meio termo. Se o homem não está com Jesus, ajuntando, ele está contra ele, espalhando. Então, quando um homem se volta para Jesus, quando um homem abre o coração para Deus, quando um homem se deixa ser trabalhado por Deus, ele vai se tornando o quê? Uma testemunha, aleluia, do poder e da eficácia do nome de Jesus, do poder do Evangelho. É como eu falei no início da reunião. Não estava combinado dele vir aqui, mas não estava combinado sobre o que eu iria falar. Mas hoje nós tivemos aqui uma testemunha de que este Evangelho, esta palavra, este Jesus pregado aqui nesse lugar funciona. Nós temos aqui uma testemunha de que este Jesus mantém um cara longe da droga, que este Jesus reconserta, que este Jesus reconstrói laços que foram quebrados, laços familiares, que este Jesus reconstrói o desejo no coração de um jovem que estava entregue simplesmente para consumir droga e para se acabar nisso. E teria se acabado nessa vida não fosse Jesus ter se colocado no caminho dele. Se ele tivesse tido a condição de fumar todas as pedras que tinha vontade naquela época, já não estava mais aqui, já tinha um nome no cemitério com o nome dele, Gabriel Heinemann. Aqui jaz Gabriel Heinemann, nascido em que ano? 89. Nascido em 89, morto há 2 anos atrás, morto em 2010, provavelmente. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque Jesus cruzou o caminho dele. Jesus cruzou essa jornada da vida dele. Porque Jesus, a palavra diz que não fomos nós que temos escolhido o Senhor. Ele tem escolhido a nós. Ele é o pastor que deixou os 99 e foi atrás de uma que estava perdida. Não é a ovelha perdida que encontrou o pastor, não. Ele deixa as 99 e foi atrás daquela que estava desgarrada. Porque no coração de Deus, no coração de Jesus Cristo, é a ovelha dele. Ele já escolheu amar. Ele escolheu salvar, ele escolheu resgatar. É minha ovelha e eu vou fazer de tudo para salvar essa ovelha. E que bom, amados, se ela é ovelha, quando o pastor vem no encontro dela, ela não dá pinote, ela não dá coice, ela não morde e ela não chifra. Se ela é ovelha, quando o pastor abraça, ela fica quieta, ela se acalma, ela se permite ser tratada, ela se permite ser curada, se ela é ovelha. Porque ela sabe, aleluia, o que é estar longe das 99, o que é estar desgarrada, o que é estar suja, o que é estar machucada, e ela sabe o valor que é este ato do pastor que deixa as 99 e foi atrás dela, porque sentiu falta dela. Então a ovelha, ela se permite o quê? Ser conduzida. Foi boa parte do que ele falou. Hoje ele tem um pastor que está sobre a vida dele, que ele passa orientação. Hoje ele tem uma comunidade de irmãos que está congregando numa comunidade, numa igreja. E se submete a ser pastoreado, se submete a frequentemente ouvir a palavra de Deus e vai lá ouvir e botar em prática. E é isso que tem mantido o cara de pé. Então, antes, o que o Gabriel era? Era uma mula de Satanás. Era mais um a levar dinheiro para o bolso do traficante. Era mais um para favorecer a máquina do crime, a máquina do tráfico, que é responsável pela maior violência existente na face da terra. O tráfico mata muito mais do que as guerras. O tráfico no mundo mata muito mais do que a guerra. Tráfico, consumo de drogas, consumo de álcool, destrói muito mais vida do que qualquer guerra na face do mundo. E antigamente, quando ele não estava com Jesus, ele servia para isso, ele era uma ferramenta perfeita na mão do diabo.
Porque o dinheiro que ele levava na mão do traficante ajudava uma série de outros crimes. Comprava a arma que ia parar na mão de um adolescente que matava e ia parar na testa de um pai de família, cuja bala ia de encontro ao coração desse homem que ficou a família desassistida. É toda essa máquina. Quando eu entro nesse esquema, quando eu estou nesse esquema, se eu não ando com Jesus e se eu me deixo ser corrompido, eu vou ser julgado por isso. Porque não existe meio termo. Se eu entro no mundo da corrupção, eu vou ter que responder pela corrupção. E se eu entro no mundo da justiça, graças a Deus eu tenho o meu advogado que nos defende naquele dia. Disse, não, ele merece a cadeia, porque ele fez. Mas agora ele está andando comigo. Agora ele está debaixo da minha tutela. Ele está andando comigo, ele é meu e ele não sai do meu lado. Agora quem responde por ele sou eu. Então no momento da vida, o sujeito é ferramenta de Satanás. Porque pensa assim que porque nunca usei droga, que eu nunca fui ferramenta. Eu gastava com prostituta. Eu já gastei com outras coisas. Eu já fiz errado. Então todo aquele que não está agindo pró-Deus está agindo contra, automaticamente. Todo aquele que abraça o pecado, Jesus disse que quem faz a vontade da carne e dos pensamentos é filho de Satanás. Ele disse assim, vós tendes por pai o diabo, porque satisfazeis a vontade da carne e dos pensamentos. Então o homem que faz a vontade da carne e dos pensamentos tem por pai Satanás. Mas o homem que diz não, renuncia a si mesmo, toma a cruz e segue após Jesus, aí meu amor, aí ele passa a ser filho de Deus. Ele começa a andar segundo os padrões de Deus. Então aí esse homem aqui, Jesus disse, olha, eu quero que tu faça uma coisa. Eu quero que tu se apresente ao sacerdote. Porque toda pessoa que era curada da lepra, ela tinha por obrigação ser grata a Deus. Ela deveria se apresentar ao sacerdote para mostrar que Deus foi misericordioso com ela. E Deus usou de misericórdia. E outra coisa, a lepra até hoje tem um tratamento que diminui bastante, mas não totalmente a cura da lepra. A hanseníase, que hoje é chamada de hanseníase. Né? Mas não existe um tratamento definitivo que cura por completo. A pessoa praticamente vai ter que depender a vida inteira de alguns comprimidos. Raros os casos fora disso. Mas naquele tempo não existia o recurso medicinal que tinha. Então era uma prova viva e clara e eficaz que Deus tinha feito algo sobrenatural pela vida do indivíduo que tinha lá. Então Jesus fez o milagre que fez na vida daquele homem com um propósito. Ele disse, eu quero que você seja testemunha. Aleluia. Eu quero que vocês, aleluia, sejam testemunhas. O desejo, veja bem que quando o homem correu para Jesus, ele disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer livre. Interessante que ele não fala curado. Ele fala limpo. Por que ele não fala curado? Por que ele fala limpo? Porque a lepra, na ocasião, na época e culturalmente, a lepra, a pessoa que tinha lepra, além de ser uma doença física, a pessoa era tida como uma pessoa amaldiçoada por Deus. A pessoa era suja por si. A cultura dizia que essa pessoa não podia nem chegar perto, tinha que manter uma distância mínima dessa pessoa. Pelo medo, pelo fato de ser uma doença contagiosa e pela questão da religião, pelo preconceito religioso. Então a pessoa que tinha lepra é como uma pessoa hoje na nossa sociedade com AIDS. Agora nem tanto, porque as pessoas estão mais claras, mas no começo ninguém nem tocava uma pessoa com HIV. Então a pessoa, além de ter a doença, ela sofria ainda com um preconceito. E ela se sentia suja. Então
Veja que o pavor desse homem, ele não queria, o pavor principal desse homem não era nem a cura, ele não estava nem preocupado tanto com o corpo. Porque se tem uma coisa que, amados, mais aflige a nossa alma, é quando a gente é rejeitado aqui dentro. E tu, melhor do que eu, vocês, amados, vocês que passam pelo tratamento, com exceção do irmão que está aqui, do irmão Douglas, e com exceção do meu filho, mas vocês sabem o que é o preconceito porque é um alcoólatra, o preconceito porque usa drogas. Você sabe muito bem o que é as pessoas te olharem, embora alguns aqui nunca roubaram nada. Talvez aqui alguns nunca roubaram nada, nunca mexeram em nada do que é dos outros. Sempre trabalharam a vida inteira. Mas quando a pessoa olha com desprezo, desdém, diz: esse cara, tu vai acreditar no que esse cara diz? Esse cara é um alcoólatra. Esse cara é um cheirador de cocaína. O que mais dói no coração de uma pessoa, querido, às vezes não é nem a doença que ela tem, é o preconceito que ela sofre. É o preconceito. Por quê? Por quê, queridos? Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente não vê crianças que são deficientes e são as coisas mais lindas que tem na face da terra. Às vezes não vê um cara que é cego, que tem uma alma linda, que tem um espírito sereno, que tem uma alma, e a pessoa é deficiente. Por quê? Porque ele é amado, porque ele é querido, porque as pessoas olham para ele, porque as pessoas o respeitam. E todo ser humano tem isso, todo ser humano, no fundo do seu coração, ele quer ser amado, ele quer ser respeitado, ele quer ser valorizado. Ninguém veio ao mundo para viver isolado. Até aquele que diz que não precisa de ninguém, vê se o cara se isola. O sujeito quer viver de um jeito ou de outro, ele quer ter alguém olhando para ele. Até aqueles que se isolam, que são os eremitas, eles fazem isso por uma questão de vaidade. Se ele se isolasse e realmente ninguém soubesse da existência dele, não, alguém sabe. Então ele está lá vaidosamente se isolando da sociedade porque sabe que alguém considera ele ou um santo, ou um profeta, ou qualquer tipo de coisa. Ou até às vezes um maluco, mas alguém pensa nele alguma coisa. Então o maior preconceito que este homem sofria era o preconceito de não ser amado, de não ser respeitado. Quando a gente fala isso, eu sei que isso toca lá fundo no coração de vocês aqui. Porque eu também passei por isso, embora eu nunca usei droga. Mas eu passei por isso dentro da própria congregação que eu vi. Porque no fundo do coração nunca me respeitaram. Por causa dos meus problemas, por causa das minhas coisas que eu não conseguia resolver. Tinha uma reunião de formador de opinião na igreja, o Jair não era convidado. O Jair não era chamado para lá. Por quê? Porque o Jair tem alguns problemas, o Jair é meio problemático, meio assim, meio assado. Ele não serve. Amados, isso me doía bastante, isso me doía muito. Mas eu servia para limpar banheiro, eu servia para fazer coelho de chimarrão, eu servia para isso. Mas quando se tratava de alguma coisa um pouco mais, digamos assim, num nível mais elevado, eu já não servia. Isso me doía profundamente. Por quê? É como ele falou. Infelizmente, amados, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ter transparência. Igreja deveria ser um lugar, um hospital de Deus, mas não é. Não é, porque o cristianismo que a gente ainda vive é muito superficial. É muito superficial. É muito dependente do culto da igreja e do pastor. Não é o cristianismo que quando a gente acorda, a gente se predispõe a viver. É o cristianismo que se vive, mas nem por isso se dispensa. Porque como diz o outro, a arca de Noé tinha animais variados, imagina quanto cocô e xixi.
Mas mesmo dentro daquele cocô e xixi, tinha salvação. Dentro da arca, com cocô e com xixi, com cheiro de fezes, mas, aleluia, Deus estava lá dentro. E quem estava lá estava salvo. Mas a verdade é essa, que mesmo dentro de um contexto onde você deveria ser amado e respeitado, isso não existe. Existe discriminação. E mais do que o que Jesus deseja curar no coração de cada um que está aqui hoje, o que Deus deseja restaurar, é isso, lá dentro. É tu ter a predisposição e a alegria de repente ter isso. Não, eu vou ser alguém. Eu vou constituir minha família de novo, eu vou ser um homem de bem, eu vou trabalhar, eu vou, sabe? Até porque muitos que se entregam ao alcoolismo e à dependência, foi justamente quando sofreram um golpe, justamente nessa área. Quando você foi traído por uma pessoa que jamais imaginou ser traída, quando você foi largado por uma pessoa que jamais imaginou que te largasse, sofresse uma ferida muito forte aqui dentro. Alguns entraram na vida da drogadição por ter sido rejeitado por pai ou por mãe. Então esse homem, quando ele vai para Jesus, ele diz: Senhor, limpa-me. Eu quero que o Senhor me limpe. E graças a Deus, amados, que ele foi honesto com Deus. Ele expôs para Deus, ele expôs para Jesus Cristo aquilo que de fato feria, aquilo que de fato magoava. Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero me sentir limpo, porque eu me sinto imundo. Eu me sinto imundo, eu me sinto sujo. E quando a gente abre a oração que Deus ouve, queridos, é uma oração quando a gente é sincero. Quando a gente rasga o coração para Deus. E primeiro, outra coisa, ele não foi lá, ele não... Interessante que hoje as igrejas ensinam: eu vou determine isso, mande aquilo, ordene aquilo outro. Ele foi para Jesus com humildade. Diz assim: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Ele se aproxima de Deus com humildade, amado. Ele se aproxima de Deus, não chega dando ordem, não chega mandando, não chega ordenando, não chega determinando. Ele diz: se o Senhor quiser. E chega diante de Deus com o rosto em terra. Por que ele se prostra? Ele reconhece a condição que ele estava. Ele assume que eu estou nessa condição. Sabe, ele assume assim, pô, eu sou um cara leproso, eu estou nessa condição. Então quando ele se aproxima de alguém que ele considera ser maior, ser superior a ele, ser alguém que remonta a pessoa de Deus, ele chega se prostrando. Por que umas pessoas têm a oração atendida e outras pessoas não têm? Por quê? Jesus não curou todas as pessoas que se aproximaram dele. Diz a palavra que teve lugares que ele não podia operar por causa da incredulidade. Então, a modo certo de se aproximar de Deus, querido, primeiro, rasgando teu coração, assumindo a tua condição. E quando tu está diante de Deus, não vá para diante de Deus querer olhar Deus no olho, olho no olho. Sabe? Se eu preciso de Deus, amado, se eu sou sujo, se eu estou numa condição terrível, quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que entender que eu já nem posso olhar nos olhos dele de igual para igual. Eu me aproximo de Deus, me jogando, me adorando o Senhor. Me aproximo de Deus, Ele é Senhor, Ele está sobre mim, Ele está sobre a minha vida. Ele é santo e eu sou sujo. Como é que eu posso querer falar com Ele no mesmo naipe? Quando a gente quer alguma coisa de algum homem que é uma autoridade, como é que se chega? Como é que um bandido chega numa delegacia? Ô fulano, vem aqui. Ô doutor, senhor doutor, a gente vê o César Souza, o malandrão. Ô senhor, cabecinha abaixo, ô senhor. Mas lá na arma, no olho com a arma, é o cara. Não respeita ninguém. Então quando chega na delegacia, ô senhor.
fui eu não, Senhor. Não fui eu não, Senhor. E com Jesus as pessoas acham que pode... Primeiro, Jesus parece um osso que está na boca de qualquer um. Não existe reverência pela pessoa de Jesus, não existe respeito por quem Jesus é. A pessoa não se dá conta de quem ela é, da condição dela e da condição de Deus. Quando eu me aproximo de Jesus, a minha oração tem que ser uma oração, e não é uma coisa que a gente faz fisicamente, tem que ser uma atitude interna. Senhor, se quiseres, o Senhor pode me limpar. Se quiseres. E graças a Deus que o Senhor, aleluia, quando diz a palavra de Deus o quê? Que Ele habita num alto e sublime trono, mas também com o contrito e com o abatido do espírito. Aleluia. Quando Jesus vê esse tipo de atitude, quando Jesus vê esse tipo de atitude de um homem que se derrama, de um homem que se joga, de um homem que assume a condição, de um homem que diz, Senhor, eu estou sujo mesmo, eu estou imundo, e por favor, Senhor, olha para mim, eu não tenho nenhum mérito. Ele disse assim, ó, se o Senhor quiser, Ele não veio exigindo. Se o Senhor quiser. Se. Quando Jesus vê esse tipo de coisa, quando o Senhor Deus vê esse tipo de oração, quando Ele vê esse tipo de comportamento, amado, o milagre ocorre instantaneamente. A coisa acontece como aconteceu com ele. Ele perguntou se o Senhor quiser. Aí o Senhor disse para ele, eu quero. Glória a Deus. Eu quero. Eu quero que tu esteja limpo. Eu quero que tu esteja liberto. Eu quero que você seja um novo homem. Eu quero que você ande com a sua cabeça erguida. Eu não quero mais que as pessoas te vejam como imundo. Eu não quero mais que as pessoas te chamem de drogado. Eu não quero mais que as pessoas te chamem de craquento, de Zé da Mulamba. Seja o que... Eu não quero. Eu quero que tu ande de pé novamente. Eu quero que tu possa se olhar. Aleluia. Eu sou um como ele, como ele, como ele, como ele. Outra coisa. O leproso não podia nem ir para o templo. Ele só podia ir para o templo se ele estivesse limpo. E Jesus manda ele ir para o sacerdote. Manda ele ir para o templo. Se apresentar. Aí o Senhor está dizendo assim, ó, estou restaurando a tua vida. Estou restaurando a tua alma, estou restaurando toda a tua vida. E eu quero que tu seja minha testemunha. Eu tenho um propósito. O diabo não usou a vida de tantos aqui. Por isso que ele é contra. Por isso que ele trabalha contra a vida dos irmãos, contra a vida dos homens que aqui estão. Porque ele não quer perder terreno, ele não quer perder nada. Diz a palavra de Deus que o tempo dele está contado. Ele não gosta, ele não quer perder ninguém, não quer perder pessoa nenhuma. Ele não quer perder, ele vai fazer de tudo para não perder. Quem não é Jesus que luta pelas almas? Porque o Senhor, Jesus, ele é soberano, ele é Senhor. Quem luta pelas almas é Satanás. E alguém viu essa historinha barata de Jesus degladiando pela alma do homem? Jesus não precisa disso, gente. Jesus é Senhor, Ele é absoluto, Ele é Criador. Satanás foi criado por Deus. Satanás não é uma invenção afora Deus. Só que Deus, quando criou, não criou Satanás, criou Lúcifer. Ele se transformou por escolha, por ocasião própria. Então Deus e Jesus não ficam degladiando, brigando pelas almas. Jesus, o cara quer andar com Ele, amém, quer andar comigo. O que Ele diz? As minhas ovelhas ninguém vai tirar da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém! Ninguém! Quem luta pela posse da tua alma, do teu corpo, da tua vida, é Satanás.
seja uma testemunha. Ele não quer ver o cara aqui, ó. Ele não quer. Ou acha que ele está contente porque vem um homem aqui que está 2 anos limpo, sendo uma bênção na família, sendo uma bênção na igreja, sendo uma bênção para a sociedade. Era um estorvo. Era mais uma máquina destrutiva do diabo. Agora é uma máquina de Deus. Está vindo aqui ajudar mais um monte de gente a se recuperar. É uma ferramenta de Deus. É uma ferramenta. Já teve lá no Kairos. Já teve aqui outras circunstâncias também. E Deus vai levar ele para muitos lugares ainda para testemunhar do que Deus pode fazer ainda. Eu creio nisso. Eu creio. Assim como alguns de vocês aqui podem se dispor a ser essa ferramenta de mudança. A ser essa pessoa que vai fazer diferença. Que vai fazer. Se eu não tivesse essa fé, se eu não tivesse essa convicção, e se nenhum de vocês aqui pudesse estar nos planos de Deus, essa reunião já não ia existir. Porque como nós falamos no princípio, todas as coisas de Deus têm um propósito. Deus tem um propósito. Eu não sei quem, mas Deus pensou em algumas pessoas aqui para que nessa noite, através do testemunho dele, através do meu testemunho, pudesse edificar a tua vida. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu não conheço o coração de todas as pessoas. E nem quero conhecer, não me compete. Compete somente a você mesmo e a Deus. Dizer, definir seu próprio coração, definir sua própria vida. Jesus quer, amados. Esse homem aqui tinha ainda a dúvida se Jesus queria limpá-lo. Sabe por quê? Porque ele não servia para a religião. A religião, o sacerdócio, mantém esse cara à parte. Fica longe. Fica longe. O sacerdócio. Poucos são os pastores que vêm aqui, vocês sabem disso. Glória a Deus pelos que os acompanham. Valorize esses homens de Deus. Valorize esses ministérios que vêm aqui pegar vocês para levar no culto deles. Valorize. Quando eles vierem aqui pegar vocês para ir no culto, vá com alegria, vá com satisfação, vá com, sabe? Porque, glória a Deus, Ele te vê como ser humano, Ele te valoriza. Porque para muitas igrejas esse tipo de trabalho aqui não presta. Isso aqui é uma perda de tempo. Esse tipo de gente é melhor que morra. Esse tipo de gente aqui não soma nada, não dá ibope. Não dá ibope. Então a religião isola. Porque a religião não pode fazer nada. O sacerdote não podia fazer nada. E se ele se aproximasse, primeira coisa, a reputação dele já ia estar em jogo. Segunda coisa, ele podia se contaminar. Experimenta o Gabriel, ou experimente eu, me firmar em outro homem. Eu tinha problema com prostituição, com sexo, fora do casamento, que eu não era nem casado, né? Esse era o meu problema. Experimentasse eu depender de outro homem para que me livrasse. Sabe o que acontecia? Quando eu me juntava com uns amigos, ou eu levava o cara para farra, ou ele me levava. Experimente você depender de um homem como você, ele não vai poder fazer muita coisa por você. Só tem um homem, só tem uma pessoa que é capaz de tocar em você, pecador, embora o pecado seja algo contagioso, ele toca, mas não se contamina. Jesus de Nazaré, ele toca o homem e não se contamina com o pecado do homem, aleluia. Ele é a única pessoa que pode e te abraça e te traz para si e, aleluia, não se contamina com o teu mal. Pelo contrário, ele passa a limpeza dele para a tua vida.
O toque dele tira a tua mazela, o toque dele tira o meu mal, o toque dele tira a minha imundícia, o toque dele me limpa. Agora, se tu pegar outro homem, tu acaba contagiando outro homem. A não ser que ele esteja revestido de Cristo. Aí sim. Se ele estiver revestido de Cristo, ele vai te abraçar e vai te trazer a limpeza. E uma das coisas também tremendas que, já finalizando, aleluia, que nos traz esse texto maravilhoso, porque o objetivo de um pregador não deve ser outro. Ele não deve estar se preocupando, nossa, como ele sabe da palavra, como ele conhece. Não, meu objetivo é falar de Jesus de uma maneira tal que você vá dormir encurralado. Como eu posso desprezar um homem como esse na minha vida? Como eu posso desprezar um Jesus como esse? Como? Como eu posso desprezar um homem como esse, que me ama dessa maneira? Que me trata desse jeito, que me considera desse jeito? Como? E ele, queridos, não bastasse, era interessante que Jesus, que a religião não permitia que se tocasse nos leprosos. Era proibido. Até porque a lepra era contaminada, era contagiosa. E também porque a lepra era tida como sinal de maldição. Mas Jesus disse que Jesus veio para quebrar toda, aleluia, a maldição. Então essas campanhas de maldição, de quebra de maldição hereditária, isso aí, ó, aleluia! Se Jesus te tocar, se Jesus tocar a tua vida, a maldição foi quebrada, meu velho. Não vai precisar fazer campanha, não vai precisar fazer 7 passos, 7 quarta-feira, 7 quinta-feira, 8, 10 quinta-feira. Não precisa. Eu fui escravo por muito tempo na minha vida, mesmo congregando na igreja. Mas já faz 6 anos que eu estou limpo da imundícia, do pecado na minha vida. Completamente limpo, porque de vez em quando reincidia. Como a maioria de muitos jovens, que estão dentro das igrejas, de pastores, de bispos, de apóstolos, muitas vezes caem no erro e no vício da pornografia e da prostituição. Só que não são homens suficientes para chegar e assumir o seu pecado. Bota aquela máscara de santão e vão para o culto pregar. Quando muitas vezes deveria se reservar e dizer assim: irmão, pregue essa noite, pelo menos por um pingo de temor, porque ontem à noite, às 10h30 da noite, ele acessou uma página de pornografia na internet. Mas no domingo está ali pregando com aquela aparência. Não tem nem um pouquinho de decência de dizer assim: irmão, pregue essa noite. Porque, sabe, eu pisei na bola, eu errei com Deus. Me faltou o temor nessa hora. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta chamou, quando o profeta desnudou os pecados dele, quando o profeta abriu os olhos dele, ele se apavora, ele assume. Ele assume o que fez. Se fosse outro, amados, se fosse, tem muita liderança de grandes denominações que se tu fosse expor o cara, coisa que está mais, sabe o que teria feito? O irmão sabe, o irmão Douglas sabe, teria mandado matar. Mata esse profeta, ele era rei. Vem um cara desse vir querer desmerecer a minha moral. Cara, Natan, com quem tu acha que tu está falando, Natan? Sou teu rei, tu vem aqui me dizer que eu sou adúltero, que eu sou assassino? Mata esse cara. Natan tinha o temor de Deus. Ele sabia que ser rei não isentava ele não misturava as coisas. Davi sabia. Davi se colocava no seu lugar. Davi entendia como é que a coisa funcionava com Deus. Ele era rei, mas ele nunca deixou de ser o quê? Servo. Ele era rei, mas ele nunca deixou de temer a Deus. É assim que funciona.
Então, amados, Jesus tocou esse homem. E que coisa tremenda! Esse toque de Jesus na vida desse homem foi um toque de redenção. Por quê? Tu sabe, querido, tu sabe mais do que eu. Isso tu sabe mais do que eu. Como é bom quando uma pessoa que estava brigada contigo faz tempo vem e te abraça. Tu sabe. Eu sei que tem pessoas aqui que desejam imensamente poder abraçar outras pessoas aqui. É pai, é mãe, é filho. Tu sabe o valor de um abraço, de alguém que te abraça novamente, que tu... Tem gente que anseia por esse momento de abraçar essas pessoas de novo. E Jesus, ele, aleluia, ele podia só ter dito assim, ó, eu quero. Não, ele faz questão de tocar. Aleluia. Esse toque é tudo na vida desse homem. Esse toque de Jesus na vida, no corpo desse homem, é tudo. Esse toque é tudo, porque quando Jesus toca esse homem tão lindo, esse homem tão formoso, esse homem que representa Deus, ele me tocou. Aleluia. Tem um hino tão bonito que diz, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração, ele me tocou. Aleluia. Ele me tocou. O sacerdote me mantinha de longe, o pastor me desprezou, o fulano me desprezou, mas Jesus me tocou. Glória a Deus. Jesus não vem para ficar conversando contigo. Se ele puder, e se você permitir, se você se deixar se render, ele não vai se contentar apenas em conversar, ele vai querer te tocar. Ele vai querer tocar a sua vida, ele vai querer tocar seu corpo, ele vai querer passar a virtude dele para a tua vida. A maioria das curas que você vê, a boa parte delas sempre tinha um toque físico. Sempre tinha um toque físico. Jesus fazia questão de muitas vezes, principalmente aquelas enfermidades onde as pessoas se sentiam marginalizadas, ele fazia questão de tocar. Aleluia. Aleluia. Eu sinto tanta presença de Deus aqui, queridos. Tanta presença do Senhor aqui. Se meu olho está meio marejado, não é por emoção, é pela presença de Deus. Sabe quando a viúva de Naim estava levando o caixão? Aí diz que Jesus viu de longe, sentiu compaixão, porque era o único filhinho daquela mulher. E ela era viúva. E aquele filho, amados, era a sustentação dela. Era, além de ser o companheiro dela, provavelmente era o arrimo dela. Era quem ia sustentar aquela mulher, aquela senhora. E diz a palavra que Jesus, vendo de longe, aleluia, sentiu compaixão. E Jesus parou o que estava fazendo e foi. E sabe o que Jesus fez? Diz a palavra de Deus que Jesus tocou o esquife. Outra coisa que era proibir, tocar morto. A pessoa que tocava no morto, ela tinha que ficar 7 dias isolada, porque ela era tida como imunda. A pessoa que tocasse um leproso, ela ficava um tempão isolada, porque era tido como imundo, como impuro. E Jesus, diz a palavra de Deus, que ele tocou o esquife, o caixão, e o rapaz veio à vida. Por isso que Jesus se fez homem, gente. Por isso que ele foi um de nós. Por isso que ele, quando levaram ele para a cruz, era sangue. Era sangue o que saiu dele. Por isso que ele comia o pão que a gente comeu, que os homens comiam. Por isso que ele comeu o peixe. Por isso que ele bebeu o vinho que os homens bebem. Por isso que ele bebeu a água. Ele quis se assemelhar aqui, dizendo, gente, aqui eu sou um de vocês. E sendo um de vocês, eu vim para resgatar. Eu vim para restaurar, eu vim para trazer para perto. Eu quero que vocês saibam, aleluia. Ele já amava o homem. Ele já gostava do homem. Mas os homens tinham esquecido disso.
A religião na época pregava um Deus muito, muito distorcido. Um tempo pré-determinado de Deus ele veio. E desde pequeno ele foi referência para tudo. Isaías diz: homem experimentado no sofrimento. Então, meu querido, olha, quando tu começar a sofrer um pouco, não sofrer, querido, sofrer por causa do teu erro, sofrer por causa da tua escolha errada, gente, isso aí é obrigação nossa. Tem gente que não, imagina, não quer sofrer pelos erros, pelas escolhas erradas. Quando se fala de sofrer por amor a Jesus, é muito menos. Muito menos. E Jesus, ele foi identificado, ele sofreu o sofrimento que não era dele, que era nosso. Levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Foi tudo lançado sobre ele. Então ele sabe o que é sofrimento. E quando você estiver sofrendo legitimamente, porque quando você... O choro que eu acho bonito de um homem que está em recuperação é aquele choro que ele chora por amor a Jesus. Esse é um choro legítimo, as lágrimas que com certeza são guardadas no odre de Deus. Quando o cara está chorando, diz: Senhor, eu não quero te deixar, eu não quero te largar, Senhor. Eu vou passar o que tiver que passar, eu vou suar frio, eu vou sonhar muitas noites que eu estou usando droga, eu vou acordar de súbito de madrugada, eu vou acordar de manhã cedo, eu vou passar por uns nóia na rua, vai me dar vontade de ver se eles não têm um baseado, uma pedra, eu vou passar pelo bar, eu vou sofrer, mas eu não vou, aleluia, voltar atrás, eu não quero mais voltar para os porcos, nem para onde eu saí. Ah, mano, esse choro é o choro de um homem valente, de um homem guerreiro. O choro que o cara chora para não desonrar o que Jesus já tem feito pela vida dele. Esse é um choro bonito, esse é um choro, meu Deus, esse é um choro do... Essa lágrima tem peso de ouro. Não para mim não adianta, mas tem peso de ouro para Jesus. Quando a gente chora para se manter fiel, quando a gente chora para se manter, como o irmão Douglas se emociona tantas vezes, eu também me emociono, porque a gente já tem uma caminhada com Jesus. E quando tem meus tempos de oração, muitas vezes eu vou e começo a chorar, e choro na presença de Deus, e choro mesmo, porque eu nunca vou dar, eu nunca dei ainda, e não vou conseguir dar um amor da mesma maneira que eu recebi de Jesus. Por mais que eu seja mais devoto, mas ainda sempre vou estar atrás. Aleluia. Eu nunca vou conseguir ganhar de Jesus na qualidade do amor que Ele me deu. Nunca. Amém, queridos? Que possa acontecer na vida de vocês o que aconteceu. Deus hoje trouxe tu aqui também para te dar mais uma marcada na tua vida. Para te saber que Ele te chamou mesmo. Porque Deus trouxe ele aqui, igual a vida, igual esse homem aqui. Deus fez com ele. Vai. Hoje ele está lá dentro do templo fazendo diferença. Hoje ele está lá numa comunidade fazendo diferença. Hoje ele é uma referência no meio que ele vive. Ele é uma testemunha lá que Jesus funcionou. Mesmo que eles não tiveram participação na restauração dele, mas ele está lá fazendo diferença.